que pessoas ruins se dão bem? Parece que enquanto algumas pessoas fazem o certo e enfrentam dificuldades, outras que passam por cima dos outros acabam se dando bem. O mais curioso é que isso acontece em várias áreas. Imagine um colega de trabalho que vive puxando o saco do chefe, sempre fazendo o que for preciso para se destacar, mesmo que isso inclua prejudicar os outros. Enquanto isso, você que prefere agir de forma justa e honesta, vê ele ser promovido. Isso gera uma dúvida difícil de ignorar. Será que fazer o certo realmente vale a pena? A verdade é que a nossa sociedade, apesar de valorizar a honestidade, também recompensa quem sabe jogar o jogo. Quem tem contatos, dinheiro ou influência acaba conseguindo escapar de muita coisa. E esse ciclo cria uma sensação de que ser esperto é melhor do que ser honesto. A gente vê isso nos escândalos de corrupção em que políticos e empresários com seus advogados e redes de proteção saem ilisos. Enquanto isso, pessoas que seguem as regras, pagam impostos e trabalham duro, muitas vezes enfrentam obstáculos e injustiças. No fim fica a pergunta: honestidade vale a pena ou é só uma regra para quem não tem poder? Essa ideia de que o bom se dá mal e o mal se dá bem parece estar marcado no DNA da humanidade. Desde os tempos mais antigos, encontramos esse dilema moral, uma sensação de que o mundo recompensa justamente quem não merece, enquanto os justos e íntegros ficam para trás, enfrentando desafios extras. E até na Bíblia, essa questão já vem incomodando gente importante. Tem um salmo, por exemplo, onde o autor quase desabafa com Deus, frustrado, perguntando se ainda vale a pena ser honesto e ético, quando aqueles que ignoram tudo isso parecem nadar de braçada em uma vida fácil e vantajosa. É como se em cada época as pessoas testemunhassem essa injustiça natural e inevitavelmente se perguntassem: será que ser bom vale a pena? Vamos entrar no universo desses personagens bíblicos, começando por Davi. Mais do que um rei poderoso, ele era um tipo de líder magnético que sabia inspirar sua gente e conquistar os corações de uma nação. Desde muito jovem, o rapaz já era conhecido por uma ousadia. Quem não se lembra de sua vitória contra Golias? Um toque de divindade apontando que Davi era mais do que um simples guerreiro. Ele estava destinado ao trono, mas como todos os seres humanos, ele tinha suas vulnerabilidades. Talvez por sentir-se tão próximo dessa grandeza prometida, Davi acabou acreditando que estava acima das leis e das regras que qualquer outro mortal deveria seguir. Foi nesse cenário que surgiu Batseba. Ela era uma mulher que, de acordo com as normas e tradições da época, estava absolutamente fora do alcance de Davi. Mas Davi se deixou levar por uma obsessão que foi crescendo como uma sombra dentro de si. A decisão de cruzar esse limite ético, de desafiar normas e tradições, era mais do que um mero deslize. Era uma escolha com peso imenso, algo que reverberaria por gerações. Ele reconfigurou o curso de sua própria história. Por consequência, impactou a vida de todos ao seu redor, deixando marcas em sua dinastia e na sua própria alma. Davi, então, arquitetou um plano para esconder seu erro, manipulando a situação para eliminar Urias, marido de Batseba, um soldado leal que confiava cegamente em seu rei. E foi exatamente aí que a maré começou a virar. O peso das consequências não tardou a chegar, e a vida de Davi se tornou um emaranhado de disputas familiares, traições e dor. Seus próprios filhos entraram em guerra pelo poder. Sua família se fragmentou e o que parecia ser uma vida de conquista se transformou em um caos interno. Era como se ele tivesse plantado a semente de uma tempestade que não podia mais controlar. A trajetória de Davi é de alguém que tentou escapar das consequências de seus atos, mas foi tragado por elas de forma implacável, como uma lição sobre o preço da falta de integridade. Agora compara isso com José, um jovem que poderia ser descrito como um modelo de retidão e resiliência. Ele tinha sonhos dados por Deus que pareciam grandiosos e fora de alcance. No entanto, esses mesmos sonhos despertavam a inveja dos seus próprios irmãos. José era íntegro, justo, mas isso não o blindou das dificuldades. Ao contrário, seu caminho foi preenchido de obstáculos quase insuportáveis. Seus próprios irmãos o traíram e o venderam como escravo. Se isso já não fosse bastante, mesmo ao servir fielmente o seu senhor do Egito, ele acabou sendo preso injustamente após a esposa de Potifar, seu senhor, o acusar falsamente. Aqui vemos José no ponto mais baixo da sua vida, aprisionado e desacreditado, mas ainda assim mantendo sua fé e seus valores. Ele não se entregou ao desespero ou ao ódio, mesmo quando a vida parecia jogar contra ele, em todas as frentes. E ao contrário de Davi, José não tomou atalhos para alcançar seu destino. Ele seguiu fiel ao que acreditava, e no fim foi recompensado. José se tornou um homem de grande influência, praticamente um salvador em tempos de fome, ocupando uma posição de autoridade que lhe permitiu não apenas sobreviver, mas também ajudar os próprios irmãos que o traíram. Seu caminho foi tortuoso, mas cada dificuldade enfrentada com integridade solidificou a base de que ele viria a ser um símbolo de esperança e superação. Comparando as histórias de Davi e José, o que se destaca é como suas escolhas ecoaram ao longo do tempo. Davi, um rei admirável, acabou sendo lembrado tanto por suas falhas quanto por suas conquistas. Já José, mesmo começando no fundo do poço, tornou-se um grande símbolo de redenção e resiliência.
lembrado por sua fé inabalável e capacidade de perdoar. A grande lição que essas histórias nos deixam é clara: o caminho íntegro pode ser mais desafiador, mas gera um legado de valor e honra que dura além do próprio tempo. Enquanto a busca por atalhos, por mais que ofereça prazer ou poder momentâneo, tende a cobrar seu preço de maneira dolorosa e duradoura. Essa sensação de injustiça tem uma lógica mais profunda. Muitos ambientes e estruturas parecem projetados para recompensar os mais espertos e às vezes os mais desonestos. Em um ambiente competitivo, quem escolhe fazer o certo muitas vezes é visto como ingênuo ou fraco, porque se recua a trapacear. Uma pessoa que mantém a ética pode ser ignorada quando surge uma oportunidade de promoção ou um projeto interessante, simplesmente porque não joga o jogo sujo. Essa situação se torna ainda mais complicada porque a sociedade acaba glorificando os que usam atalhos, vendo-os como espertos e ousados. Na mídia, muitas vezes celebramos a vida de pessoas envolvidas em escândalos, transformando em exemplos de sucesso, como se fossem figuras que devemos admirar por conseguirem o que querem. Esse dilema tem raiz na própria natureza humana. Desde os tempos antigos, o ser humano precisou de habilidades para sobreviver e prosperar em um mundo cheio de desafios. E muitas vezes isso significou aproveitar todas as oportunidades, independente dos meios. A ideia de certo e errado foi surgindo à medida que as sociedades foram se organizando e criando normas para garantir a convivência. Assim, a integridade se torna um valor importante para manter a harmonia entre as pessoas, mas ao mesmo tempo cria uma barreira para quem não quer seguir o caminho da ética. Imagine uma pessoa que no trabalho sempre tenta fazer o certo, ela se recusa a participar de esquemas e aceitar propinas ou a ignorar os erros graves. Essa pessoa pode sim ter problemas no caminho, ser isolada, criticada ou até mesmo demitida por não se adequar ao sistema. Isso gera uma pressão constante para que ela ceda, para que ela se adapte ao ambiente e faça o que todos fazem. Enquanto isso, aqueles que não se preocupam tanto com ética podem crescer rapidamente, alcançando altos cargos, salários maiores e uma vida aparentemente mais fácil. Mas será que essa prosperidade rápida realmente dura? A verdade é que existe um debate acalorado sobre o sucesso das pessoas que alcançaram suas metas à custa de práticas desonestas. Muitas vozes afirmam que o sucesso dos injustos é apenas uma ilusão temporária, como uma miragem que desaparece assim que você se aproxima. Afinal, o que é construído sobre uma base frágil e instável pode desmoronar a qualquer momento, como um castelo de cartas prestes a desabar. Essa ideia nos leva a refletir que quem não tem integridade, por mais que tente, acaba enfrentando as consequências de suas ações mais cedo ou mais tarde. Vemos isso claramente nas histórias de figuras públicas e empresários que, após anos acumulando riquezas por meio da desonestidade, acabam caindo em desgraça. Eles enfrentam escândalos devastadores, processos judiciais e no fim perdem tudo que trabalharam arduamente para acumular, como se toda a sua vida tivesse sido construída em cima de uma ilusão. As histórias de José e de Davi são exemplos perfeitos para ilustrar essa lição. Enquanto José, que passou por grandes sofrimentos e injustiças, é recompensado ao final de sua jornada, Davi, que se deixou levar pela ambição e pela falta de moral, enfrenta um destino doloroso e uma espiral de arrependimentos por suas ações. O que Davi experimenta é um processo doloroso de reconhecimento de que, embora tenham alcançado um sucesso aparente, o custo foi alto e as consequências de suas decisões o perseguem sem piedade. Essa comparação nos ensina uma lição poderosa. Mesmo que o caminho da honestidade pareça estar repleto de desafios e frustrações, ele oferece um valor único e duradouro. É esse caminho que deixa um legado sólido que vai além das riquezas materiais, proporcionando uma consciência tranquila e a paz de espírito que vem da integridade. A recompensa por agir corretamente pode não ser imediata, ela pode demorar para aparecer, mas quem persevera na honestidade, na ética, está construindo algo muito mais resistente e admirável. É como uma árvore que leva tempo para crescer e se estabelecer. Suas raízes se aprofundam lentamente, mas quando isso acontece, ela se torna forte o suficiente para suportar as tempestades da vida. Além disso, essa árvore não se abala facilmente nas adversidades, porque seus fundamentos são sólidos e profundos. Ao mesmo tempo, aqueles que escolhem os atalhos rápidos e as soluções fáceis podem até alcançar sucesso a curto prazo, mas muitas vezes se deparam com a amarga colheita de suas próprias ações, sentindo na pele os efeitos devastadores de suas escolhas. No fim das contas, o que realmente importa não é apenas o que você conquistou, mas como você chegou lá. A integridade e a honestidade não são apenas princípios éticos, são os pilares que sustentam uma vida próspera e significativa. A verdadeira riqueza não reside apenas em bens materiais, mas na reputação,
no respeito que conquistamos e nas relações que construímos a longo prazo. Cada escolha que fazemos, cada decisão que tomamos nos leva a um destino, e essa jornada que molda quem somos. Portanto, vale a pena considerar se a prosperidade rápida realmente traz felicidade, ou se a verdadeira alegria está em construir um legado que resista ao teste do tempo. Então esse foi o vídeo. Se puder, deixa o like, comente o que achou, se inscreva para continuar consumindo conteúdo. Valeu!